Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família. Que alegria estar aqui com vocês, fazendo a abertura, das lives do mês de agosto com esse tema maravilhoso. Seja intencional. Essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas, ser intencional. Uma alegria a cada um de vocês, viu, que já está entrando, e eu quero declarar que nessa manhã, nesse lugar, o Senhor já estava aguardando por você. Ele marcou esse encontro porque Ele tem uma palavra que Ele quer segregar no seu coração nessa manhã. O Senhor olha para você e com amor eterno Ele tem te atraído para junto dEle. O Senhor tem te levado para lugares onde Ele tem revelado os segredos dEle tão somente para você. E nessa manhã eu quero declarar que vai ser esse momento onde o Senhor vai estar falando conosco de uma forma especial. Ele vai estar revelando os segredos dEle aos nossos corações. Eu creio que será um momento maravilhoso. E eu quero te pedir um favor para você, clica esse aviãozinho aqui, aproveita esse início agora e convide mais amigos para estarem aqui conosco nessa mesa que o Senhor preparou. Há um banquete preparado, a mesa está posta, o Senhor já está aqui e Ele mesmo falará aos nossos corações. Amém? Aleluia! Alegria a cada um de vocês. Vânia, Mira, obrigada por cada um de vocês que está aqui. Eu não consigo ver todas, mas vocês são todos muito bem-vindos. Marta, minha amiga, alegria ter você aqui. Eu quero orar para nós iniciarmos a palavra. Eu creio que o Senhor quer mesmo ministrar, Ele quer falar, Ele quer trazer paz, esperança, ânimo para os nossos corações. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar nessa manhã. Nós queremos, ó Pai, te render toda a honra, toda a glória que só o Senhor merece. Nós estamos aqui, ó Pai, porque nós te amamos. E nós queremos cumprir, ó Pai, viver a Tua vontade aqui na terra. Fala com cada uma de nós, fala com cada um que está aqui nessa live, com os que vão ouvir depois. Pai, eu quero clamar, Pai, que a Tua paz, essa paz que excede todo entendimento, esteja guardando as mentes e os corações. Eu quero declarar que cada família aqui representada vai experimentar dessa paz, vai experimentar da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós, para os seus filhos. Pai, em nome de Jesus, e nesse momento agora, eu quero declarar que as mentes estão cativas ao agir do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Cumpra em nós o que está no Teu coração. Nós te clamamos nessa manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos estar falando então desse tema, seja intencional. E o que é ser intencional? Eu quero te pedir que você participe comigo hoje, tá bom? Então, aquilo que o Senhor falar no seu coração, reparte aqui conosco e nós vamos ter esse momento de interação aqui. É um tema assim muito pontual, é o que o Senhor quer para nós. Então participe, fique à vontade. Aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, falou, você clica esse coraçãozinho dizendo amém, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Então o que é ser intencional? O que significa essa palavra? Intencional é relativo à intenção. É o que é feito de propósito, proposital. É uma vida consciente, é uma vida deliberada. Então, intencional, viver de forma intencional é realmente uma vida que tem sentido, uma vida que tenha propósito.
não é viver ao acaso. E eu quero te falar que tem muitas pessoas vivendo ao acaso. Amém, Cris Rocha? Tem muitas pessoas vivendo ao acaso. Fala assim, por acaso aconteceu isso. Por acaso deu certo. Ou então entra naquela, deixa a vida me levar. O que você vai fazer amanhã? Depende. O que você vai fazer à tarde? Depende. Vou ver se eu tiver com vontade, se eu tiver animado. Alguém já falou isso? Muitas vezes nós estamos deixando a nossa vida nesse lugar do acaso. Mas eu quero te falar que o Senhor tem para nós algo muito maior. E nós só vamos experimentar o que Deus tem para nós se nós tivermos uma vida intencional. E o Senhor tem um convite para você hoje, para você sair desse lugar do acaso, para esperar para ver no que vai dar e posicionar em uma vida com sentido, uma vida com intenção, uma vida intencional. Só assim nós vivemos o que Deus tem para nós. Enquanto nós estamos deixando as coisas correr frouxo, nós não vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos nos posicionar para começar a viver, ou quem já vive, continuar a viver firme nesse propósito de ter uma vida intencional. Amém? Então eu quero começar com você, eu quero lançar uma pergunta aqui. Qual é o princípio para viver uma vida intencional? De onde que nós temos que partir para ter uma vida intencional? Se do nada uma pessoa falar hoje, eu quero ter uma vida intencional, não acontece de uma hora para outra. Ela precisa de partir de princípios. E eu quero te falar, iniciar nossa conversa pontuando para você o que nós precisamos para ter essa vida intencional. Primeira coisa é saber quem você é. Se eu te perguntar agora quem você é, quem é você? Você sabe me responder rapidinho? Quem é você? Ou você tem que parar um pouquinho para pensar, opa, espera aí, deixa eu ver quem eu sou. Às vezes, quando nós recebemos essa pergunta, nós falamos, eu sou professora, ou eu sou médico, ou eu sou dentista, eu sou secretária. Nós começamos a colocar as nossas funções como quem nós somos, sendo a nossa identidade. E na verdade, ser todas essas coisas, exercer essas funções, é realmente o que eu faço. Então você adquire um certificado por um esforço, por uma formatura, e você vai exercer a função. Mas quem você é? A Laiane falou, é filha. Essa é a nossa verdadeira identidade. Filho do Deus Todo-Poderoso. Essa é o quem eu sou. Isso não muda. Pode vir tempestade, pode vir tempo bom. Eu continuo sendo filha. Então, para uma vida intencional, primeira coisa é saber quem eu sou, minha verdadeira identidade. Segunda, saber quem é meu pai. O meu pai é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que cuida, é o Deus de amor. É o Deus onisciente, onipresente, é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, Jeová Jireh, é esse Deus presente na minha vida, ele é o meu Pai. E a terceira coisa, eu preciso conhecer, se eu sou filha, se eu tenho um pai, o que o pai tem para mim? Eu preciso conhecer a vontade do meu pai. Eu preciso conhecer quais são os planos que ele tem para me viver? Quais são as promessas que ele tem para me viver? Então, se eu conheço quem eu sou, quem é meu pai e o que ele tem para mim, a partir daí eu começo a posicionar numa vida intencional. Porque eu sei o que me espera.
eu tenho segurança de quem eu sou e eu prossigo numa vida com intenção de adquirir aquilo que o Pai tem para mim, de adquirir aquilo que Ele já liberou como promessa sobre a minha vida. E isso é muito forte, porque quando nós temos consciência disso, a nossa vida passa a ter sentido. A nossa vida passa a ser uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Eu não vou viver no acaso, ver se vai dar certo, se não vai. Eu tenho convicção, eu sei quem eu sou, eu sei onde que eu vou chegar. E se o meu Pai está comigo, eu tenho a convicção de prosseguir na certeza que eu estou indo rumo à vitória. Deus tem para nós a vitória. Então parta desse princípio. E aí você vai ter essa vida intencional. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, diz que nós temos a mente de Cristo. Olha, e como que era a mente de Cristo? Uma mente perfeita, uma mente totalmente alinhada com os céus, uma mente que estava encharcada e convicta da vontade de Deus. E a palavra de Deus fala que nós temos a mente de Cristo. Nós sabemos que Jesus teve uma vida totalmente intencional. O tempo todo que ele teve aqui na terra, a vida dele foi intencional. Ele não vivia no acaso, ele tinha uma vida intencional. E por que ele tinha essa vida intencional? Porque ele tinha uma mente conectada com o Pai. E tudo parte da nossa mente. Toda nossa ação, ela parte primeiro, aconteceu na mente. Aí eu vou começar a agir. Se a minha mente, a palavra de Deus fala que eu tenho a mente de Cristo. Se eu alinhar minha mente com a mente de Cristo, buscar essa mente, as minhas atitudes vão revelar aquilo que eu carrego. Vai demonstrar que a minha vida é uma vida intencional, porque eu tenho um exemplo, eu tenho um modelo que é Jesus Cristo. É tão sério essa questão da mente, nós temos que buscar ter a mente de Cristo. Em Provérbios 23:7, diz assim: assim como você pensa na alma, assim você é. Da maneira que você pensa, você é. Olha que sério. Em Romanos 12:2, eu quero ler com vocês, é um texto muito conhecido, mas eu quero ler para falar idêntico como está na Bíblia. E não vos conformeis com os padrões desse mundo. Deixa a vida me levar, vamos ver no que vai dar. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. E assim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. A nossa mente, para ter uma vida intencional, nós temos que começar aqui na nossa mente. Ter uma mente transformada por Deus. Não conformar com a situação da maneira que está, mas crer que com Deus eu posso viver o novo que Ele tem para mim. Eu posso experimentar essa vontade dele na minha vida, essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, tendo uma mente de Cristo, uma mente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em Filipenses 4, no versículo 8, nós lemos assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram, ponham em prática. O que nós guardamos na mente, aquilo que vai sedimentando a nossa mente, vai ser o que nós vamos colocar em prática. Então nós temos que partir de ter uma mente renovada, uma mente que tenha consciência de quem você é. Se você é filho, você tem a mente de Cristo, e com a mente de Cristo você vai guardar na sua mente aquilo que edifica, aquilo que vai eu carrego.
Então nós precisamos cuidar da nossa mente. Então a primeira pergunta que eu te fiz é como ter uma vida intencional. É você saber quem você é filho, você saber quem é seu pai, você conhecer as promessas que ele tem para você. Com uma mente transformada, você vai prosseguir com uma vida intencional rumo às promessas, aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Agora, uma segunda pergunta. Como que eu faço para viver de forma intencional? Eu sei o princípio que me respalda para ter uma vida intencional, ok? Até aqui. Agora, o que eu faço para ter essa vida intencional? Olha que interessante isso que eu vou te falar agora. Para você ter uma vida intencional, você precisa começar a visualizar o fim. Isso é tão lindo. Então eu quero te dar um exemplo. Você visualiza o final. Então hoje eu vejo uma laranja e eu quero ter uma plantação de laranja, eu quero colher laranja na minha terra. O que eu vou fazer? Eu vi a laranja, eu quero colher essa laranja e aqui na minha terra hoje, o que eu vou fazer para depois eu chegar nessa laranja? Eu vou cuidar dessa terra, eu vou colocar fertilizantes nessa terra, vou colocar semente de laranja, daquilo que eu quero colher. E aí aqui ela vai germinar e ela vai começar. Quando essa semente começar ali a germinar, a nascer, eu vou estar regando essa sementinha que eu plantei. Mas passou uma semana, você chegou lá, você não viu ainda a laranja. Mas você tem a laranja, é o fim, é onde você quer chegar. Não tem laranja aqui, mas você vai continuar regando. Porque você crê que a semente que você plantou é de laranja, era uma semente boa e ela vai chegar a dar laranja. Passou um mês, você não viu laranja, passou meses, você não viu laranja, mas você vai continuar crendo, submetendo ao processo, porque você quer colher a laranja. Você não vai abrir mão, porque você plantou, foi isso. Amém? Olha como Deus é lindo. Para nós termos uma vida intencional, visualiza, parte lá para o final, o que você quer colher? Aqui nesse caso era laranja, então eu vou pegar a semente da laranja, mas a minha intenção inicial qual que é? Colher laranja. E aí eu começo todo o processo até chegar na colheita da laranja. Eu quero te dizer que a intencionalidade, essa vida com intenção, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Não tem como você ter uma colheita se você não ver o que você quer colher. Você tem que partir do que você quer, onde você quer chegar. E aí você começar hoje, onde você está, trabalhar, ter ação de fé em cima disso. Você vai começar uma jornada com a intenção de chegar o dia da colheita. Então eu quero te falar da sua família. A sua família hoje talvez está passando por problemas, desestruturado, mas você sonha. O seu desejo é ter uma família. Lá em cima você vai ver em Deus, está em Deus. Uma família cheia de amor, uma família que vive em paz, uma família que respeita, que honra. Essa família está ali, é o que está no coração do Pai, é a promessa que Ele tem para a sua vida. Então você vai visualizar o que Deus tem para você, porque uma vez que eu sei quem eu sou, que eu conheço quem é meu Pai, eu vou conhecer as promessas, não foi isso que eu falei no início? Então você vai pegar essa promessa, visualiza ela e você começa hoje a plantar sementes de fé em cima do que você quer colher. E você passa a partir de hoje ter uma vida intencional com a intenção de ver essa família desta maneira. A vida intencional não significa que a partir desse momento que você plantou a sementinha, vai ser tudo tranquilo até chegar. Não, esse processo
Muitas vezes tem tempestade, o sol quente vem e quer murchar as folhinhas, mas você vai permanecer na intenção de ver, prosseguir em fé. Se você quer ver seus filhos na presença do Senhor, seus filhos hoje estão afastados, não conhecem Jesus, mas tem uma promessa. Eu vou pegar essa promessa, vou olhar lá para o fim, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Seus filhos são herança do Senhor, é bênção que Deus te entregou. Seus filhos são flechas na mão de Deus. Então eu vou pegar essas promessas e hoje eu vou começar a semear essa semente. Eu vou ter uma vida com a intenção de chegar aqui. E eu passo a viver a cada dia regando essa semente que eu quero colher. Amados, a colheita virá. Se você agir aqui com a intenção de ver essa colheita, ela vai acontecer, mas tem que ter a sua ação hoje, quando tudo parece o contrário. Você já se posiciona, eu sou filha, eu tenho um pai, existe uma promessa, eu enxergo a promessa e eu vou prosseguir olhando para isso. Olhe para Jesus, nele estão as suas promessas. Às vezes a finança está complicada, mas o meu Deus é o Jeová Jirê. O meu Deus é o Deus da provisão. Então eu creio que eu terei. E eu começo a agir hoje. O que eu posso fazer? Eu vou orar e eu vou agir. É interessante nós lembrarmos que tem a promessa, tem a minha ação aqui no começo. A minha ação de fé, mas a minha ação também de atitude. É dobrar os joelhos e começar a agir. Através da minha vida, o cenário ao meu redor vai ser mudado. É através do seu posicionamento hoje. Jesus não esperou o cenário estar perfeito para ele viver intensamente para cumprir as profecias. O cenário estava totalmente contrário, mas ele ia passando e transformando o cenário, vivendo de tal maneira, com tamanha intencionalidade, que as profecias iam se cumprindo. Seja intencional. Creia naquilo que Deus te prometeu. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. O Senhor diz em Efésios que Ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. As bênçãos já estão liberadas. O seu posicionamento em intenção de colher aquilo é que vai permitir que elas cheguem até você. Às vezes é na sua saúde. Você fala, não, como que eu quero ter uma velhice? Posiciona hoje. Não adianta você ficar falando, eu quero ser uma idosa como a fulana. Às vezes nós fazemos isso, né? Nossa, eu quero ser como a fulana. Mas hoje você não toma atitude. Existe um esforço meu hoje. Eu vou orar porque eu tenho certeza, a palavra de Deus diz que na velhice eu ainda darei fruto. Eu vou ser cheia de seiva e de vigor. Eu creio nessa palavra. Mas hoje eu preciso ter uma atitude. Eu vou declarar essa palavra e eu vou agir. Eu vou mudar minha alimentação. Eu vou começar a fazer exercício físico porque eu quero colher amanhã. Não adianta nós ficarmos falando, eu gostaria tanto. Olhar para o vizinho e ver o que está acontecendo lá. Amados, você é amado de Deus. Deus tem promessa específica para a sua vida. Creia. Olhe para você e veja quem você é. Pega essas promessas. Toma posse delas, posicione hoje e comece a viver intencionalmente até você chegar aqui. Você vai chegar, porque com o Senhor nós podemos todas as coisas. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós podemos mudar a nossa atitude hoje na certeza que a colheita será farta, porque eu tenho um Deus que trabalha por mim. O Senhor diz para nós lá em Crônica, olha, nessa peleja, você não tem que ficar pelejando aí com seu esforço próprio. Aquieta. Saiba que eu sou Deus. Sou eu é que luto por você. Sou eu é que estou cuidando da sua vida. E eu vou te entregar tudo aquilo que eu te prometi. Deus é fiel. A palavra de Deus diz que nenhuma vírgula cai antes que o Senhor cumpra tudo aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Eu quero te falar, para ter uma vida intencional, nós precisamos pegar Hebreus,
capítulo 12, versículo 2, que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Olhar firmemente para o Senhor. E quando nós falamos de olhar firmemente para o Senhor, nós sabemos que tem dias que nós passamos que são muito difíceis. Tem dias que nós enfrentamos que são muito complicados. Mas se nós estivermos olhando firmemente para Jesus, é nele que estão todas as promessas. Olhando para ele, prosseguindo olhando para ele. A minha intenção é chegar lá e eu vou prosseguir. Ainda que venham os tempos difíceis, ainda que durante esse processo de chegar na promessa, aconteça decepção, aconteça traição, aconteça frustração, tantas coisas podem acontecer até nós nessa jornada de chegar na promessa. Eu vou prosseguir, porque eu estou olhando somente para Jesus. Nós temos um exemplo disso muito forte na Bíblia, que é o exemplo de Pedro. Em Mateus, no capítulo 14, nós vemos ali uma experiência vivida por Pedro exatamente sobre isso, olhar para Jesus. Pedro, ele estava no barco e um grande temporal levantou. E Jesus veio andando sobre as águas. Antes de Jesus chegar no barco, Pedro levantou e Jesus falou para ele vir até ele. Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Amado, é algo assim, para nós pensarmos, algo impossível, andar sobre as águas. Mas havia uma palavra de Jesus. E sobre essa palavra, Pedro foi. Só é possível andar sobre as águas. Só é possível passar pelo temporal. Só é possível enfrentar os dias difíceis. Porque existe uma palavra do Senhor que já foi liberada sobre nós. E essa palavra é uma palavra de vitória. Nós podemos prosseguir nessa palavra. O temporal vem, mas nós vamos andar, se preciso for, sobre as águas. Mas olhando firmemente para Jesus, nós não iremos afundar. Pedro estava andando sobre as águas. A intenção dele qual era? Chegar até Jesus. Mas de repente, Pedro distraiu com a fúria do vento, com o temporal, e ele olhou para o lado, e quando ele distraiu com isso, ele tirou os olhos de Jesus, e ele começou a afundar. Eu quero te falar que nós precisamos olhar em todo o tempo, tão somente para Jesus. Não deixe os temporais da vida te distrair. Não deixe as circunstâncias contrárias te fazer voltar para trás. Não deixe a tribulação te afundar no meio das águas. Não se entregue, não se renda. Continue olhando somente para Jesus. É esse olhar em Jesus, nas promessas que Ele tem para mim, é que me impulsiona, é nessa intenção de chegar até Jesus, que me impulsiona a prosseguir sem afundar, sem esmorecer, sem me entregar, sem desistir. Nós precisamos ter os olhos fixos somente em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos cuidar da nossa mente, porque nessa jornada até a promessa, quantas coisas contrárias vêm. Mas se a nossa mente estiver guardada no Senhor, protegida, com aquela peneira que nós já lemos lá de Filipenses, somente o que é bom, agradável, perfeito, só isso que vai cair na minha mente. Eu tenho a mente de Jesus Cristo a declarar essa palavra. A minha mente estará protegida. As circunstâncias contrárias trazem vozes para te desanimar, mas o que está em mim é maior do que o que está no mundo. E nessa certeza eu vou prosseguir. Aleluia. Sabe por que Jesus, ele enfrentou todas as coisas de maneira tão firme e intencional? Porque ele sabia quem ele era, quem era o pai dele. E porque ele sabia disso, ele sabia o porquê ele fazia, para quem ele fazia.
Então nós precisamos saber o que eu estou fazendo hoje, por que eu estou fazendo hoje, para quem eu estou fazendo. Isso aqui que me coloca firme nessa intenção de chegar lá. Não fique fazendo as coisas porque alguém está fazendo. Não faça porque você viu e achou bonito. Mas pergunte para o Senhor, quais são seus planos para mim? Eu quero viver a sua vontade. Eu quero experimentar essa vontade sua que é boa, perfeita e agradável. Revela para mim a tua vontade, Pai, porque eu quero trilhar tão somente nos teus caminhos. E quando nós temos a certeza de quem é o nosso Pai, eu quero te falar uma coisa, nós vamos ter a certeza de que tudo que nos acontece está no controle dele. Ele não perde o controle em momento nenhum. Meus queridos, nós temos o Deus Pai como nosso Criador. E o Criador, quando ele cria alguma coisa, vou pegar aqui essa taça. Quem desenhou, sonhou com a criação dessa taça? Como que a pessoa fez? Será que ela fez essa taça e falou assim, hora que estiver pronta, vou ver para que serve. Ou eu vou questionar essa taça para ver para que ela quer ser usada. Não, essa taça aqui ela foi feita com propósito. Essa taça aqui ela foi feita para você, para colocar água, para que tivesse nas casas, para que as pessoas pudessem beber água através dessa taça. Quem criou, já criou essa taça com um propósito. Santos Dumont, ele criou o avião. Ele criou o avião, ele não esperou o avião estar pronto e falar assim, perguntar para o avião, e agora, o que você vai querer fazer? Não, Santos Dumont, ele criou o avião com um propósito. Esse avião, ele ia voar, ele ia cumprir o propósito dessa maneira. Quando Deus criou a mim, quando Deus criou você, ele já te criou com um propósito. Há um propósito de Deus inserido em nossas vidas. Olha que coisa linda. Há um plano de Deus já estabelecido para nós desde a fundação dos tempos. Nada é surpresa para o Senhor. Ele nunca perde o controle. A sua vida está nas mãos do seu Criador, que é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós entendemos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, que Ele é o nosso Criador e Ele já tem tudo pronto, estabelecido para as nossas vidas, eu preciso conhecer o que Ele diz aqui para mim. O que essa palavra diz a meu respeito? O que é para mim cumprir nessa terra? Se for, por exemplo, Santos Dumont o avião era para quê? Para voar, tá no ar. E eu? O Senhor me criou com qual propósito? Você conhece o seu propósito? Para que você foi criada? Para que o Senhor tem te sustentado em vida nessa terra? Não é porque nós somos mais bonitinhos. Quantas pessoas têm ido com uma idade tão tenra ainda? Mas o Senhor tem permitido que nós estejamos aqui em vida, porque Ele tem propósito estabelecido para nós cumprirmos no dia de hoje. O Senhor tem promessa que nós ainda não alcançamos, nós não chegamos lá. E o Senhor fala para nós, avança, prossegue, tenha a intenção de chegar. Viva com propósito, nós somos criados para a glória de Deus. O Senhor quer manifestar a glória dele em nós e através de nós. Nós somos criados para passar no lugar e deixar nesse lugar o bom perfume de Cristo. Nós somos criados para que a nossa digital deixe marcas de amor nas pessoas. Nós somos criados para que nós tenhamos ouvido para ouvir aquele que está cansado, sobrecarregado. O Senhor nos deu visão para nós enxergarmos muito além, para nós vermos aquilo que o Senhor já liberou para nós enquanto promessa. O Senhor quer que nós prossigamos a nossa vida em fé, uma vida intencional, uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida. Nós vimos a história de Jesus. Ele tinha visão, ele tinha propósito, ele tinha
Tudo aquilo que vinha dos céus estava sobre a vida de Jesus. Ele era conectado o tempo todo com o Pai. E eu acho lindo que Jesus, tudo que ele fazia, ele falava assim, está se cumprindo a profecia. Lá em Mateus 21, eu quero até ler essa partezinha para você testificar do que eu estou falando. Aqui Jesus tinha falado para os discípulos, ele ia entrar em Jerusalém, tinha falado para os discípulos, vai lá e pega um jumentinho, traga o jumentinho aqui. Mas aí Jesus fala assim no versículo 4, ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Qual profeta? Zacarias. Se você for lá em Zacarias 9:9, Jesus não existia e havia uma profecia para ele se cumprir. A vida de Jesus era intencional, ele conhecia a profecia e ele vivia de acordo com a intenção de cumprir a profecia. E Mateus 13 diz para nós que Jesus falava em parábolas e fala que ele falava em parábolas para se cumprir a profecia. Olha que lindo. Aqui fala que ele falava para as multidões em parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Onde que estava escrito isso que ele falou? Lá em Salmos. Jesus vivia intencionalmente de tal maneira para cumprir as profecias que Deus já havia liberado para ele. Quando nós conhecemos a Deus, nós conhecemos as suas promessas, o que está escrito aqui, eu não vou vacilar. Preste atenção nisso. Não fique vacilando, não fica balançando de um lado para o outro. Hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu tenho certeza que Deus está comigo, amanhã eu já vou falar que eu não sei se Deus me ouve. Hoje eu tenho convicção de que Deus está presente, amanhã eu já estou falando que Deus me abandonou. Amados, tenha convicção de quem Deus é. Ele é por você, ele é fiel, tudo aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Não vacile, mas permaneça firme, finca seus pés na rocha que é Jesus Cristo. Não vacila de um lado para o outro. Isso que te leva a ter uma vida intencional, é crer no que Deus te prometeu. Jesus é nosso exemplo, ele vivia intencionalmente para cumprir o que o Pai havia falado. A palavra do Pai já liberada para a sua vida em todas as áreas da sua vida. Conheça essa palavra, pega essa palavra, visualiza essa palavra, vai lá no fim o que Deus falou para mim e eu vou prosseguir intencionalmente na certeza de que eu vou chegar lá. Eu vou tomar posse dessa promessa, porque Deus é fiel e o que Ele prometeu Ele vai cumprir em nome de Jesus. E para encerrar, eu só quero te falar mais um exemplo aqui, assim, muito lindo de um homem que Deus revelou o fim para ele poder viver o processo intencionalmente. É a vida de Abraão. Quando Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, deixa eu só abrir aqui para mim ler com você. Em Gênesis 12, eu vou ler do capítulo 1 ao 3, versículo 1 ao 3. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você, olha Deus mostrando para ele o fim. Farei de você uma grande nação e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Abençoarei aqueles que abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus deu um chamado para Abraão, Deus pegou lá o fim e falou, Abraão, olha aqui o final como que vai ser. Vai ser assim. Agora, posicione hoje, sai desse lugar, vive intencionalmente, vai nessa jornada para você chegar nesse fim. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, Abraão teve uma visão do fim e ele prosseguiu naquilo que ele seria em Deus. Ele já era? Não. As coisas aqui ainda foram difíceis. Até ele chegar lá, que percurso difícil, passou por luta, tribulação, mas ele não vacilou. Ele pegou aquela promessa que Deus mostrou para ele lá do fim, tomou posse dela e ele prosseguiu. Quando você toma posse da promessa,
ainda que ela não esteja acontecendo na sua vida hoje, ainda que esteja tudo contrário, isso será a sua força para você ter a intenção, uma vida intencional de fé para chegar lá. Em nome de Jesus. Você não tem como viver de forma intencional se você não tiver uma visão do fim, do que te aguarda, a eternidade em Cristo Jesus. Não viva mais por intuição, não viva mais por instinto, não deixe que essa frase mais ocupa seu coração, sabe? Deixa a vida me levar, vou ver no que vai dar, vou esperar para ver, por acaso. Não. Estabeleça o que você quer. Deus tem promessa para você e Ele mostra para nós que as promessas dele são promessas de vida, são promessas de bem e não de mal, são promessas que irá engrandecer o nome dele através de nós. A nossa família, as nossas vidas estão marcadas com o sangue do Cordeiro e o Senhor fala, olha, eu estou velando para cumprir na sua vida tudo aquilo que eu te prometi. Posiciona hoje, viva intencionalmente rumo àquilo que o Senhor te prometeu. A cada dia que nós damos um passo com intenção de chegar lá, nós estaremos mais perto do que Deus tem para nós, da vida abundante e da vida plena, em nome de Jesus. Meus queridos, que essa palavra possa realmente achar lugar no seu coração. Que se você seja fortalecido em fé nesse dia de hoje, dia 3 de agosto, que seja um marco na sua vida, de posicionar como filho do Deus Todo-Poderoso, conhecedor da promessa, aquele que Ele te prometeu, e a partir de hoje uma vida intencional rumo àquilo que Deus tem para você, que Ele já liberou nas regiões celestiais. Posiciona e você vai ver concretizado na sua vida, na sua família, em tudo aquilo que você tem colocado diante do Pai, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar com você para nós encerrarmos esse momento tão precioso. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Pai. Eu quero te agradecer por esse tempo maravilhoso, esse tempo que o Senhor separou para nós. Obrigada, Pai, por essa mesa onde o Senhor nos convidou para sentar contigo. Eu creio, Pai, que o Senhor falou aos corações. E a tua palavra, Pai, que foi lançada nesse dia, ela não voltará vazia, mas ela vai fecundar e ela vai frutificar para a honra e glória do teu nome. Eu quero declarar sobre cada vida que está aqui, sobre cada família aqui representada, o teu amor inundando esses corações. Pai querido, que a tua paz, essa paz que excede o nosso entendimento, guarde a mente e o coração de cada um desses queridos. Pai, eu quero declarar, ó Pai, que a salvação do Senhor é chegada nessas casas. Eu quero declarar famílias sendo restauradas, filhos voltando para o Senhor, onde o Senhor vai trazer prosperidade sobre a vida dos nossos filhos, prosperidade emocional, prosperidade espiritual, prosperidade financeira, prosperidade física. Pai, em nome de Jesus, os nossos filhos, ó Pai, nós depositamos nas suas mãos, na certeza, ó Pai, de que o Senhor é esse Deus que cuida deles muito melhor que nós. Nós colocamos, ó Pai, a nossa família, a nossa saúde, colocamos as nossas finanças diante do Senhor e clamamos, ó Pai, que o Senhor venha e que o Senhor, Pai, supra cada uma das necessidades dos seus filhos. Venha, ó Pai, com teu amor e nos guarda debaixo dessa tua mão poderosa. E eu declaro que está levantando um povo, guerreiros do Senhor, com uma vida totalmente intencional, dirigida tão somente pelo Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos, obrigada. Deixa eu pôr meu óculos, senão eu não vejo o que vocês estão escrevendo. Aleluia! Amém. Que o Senhor te abençoe. Quinta-feira que vem nós teremos convidados. Esse mês é um mês muito especial para mim e nós teremos convidados assim muitos queridos por mim. Então assim, né, eu vou ter filhos aqui nas lives, então assim eu estou muito feliz com tudo que Deus já fez e com tudo que Ele vai fazer. Eu aguardo você quinta-feira que vem
venha e traga amigos. Essa live vai ficar aqui no feed. Por favor, vai lá no feed, curte essa live, porque quanto mais curtidas tem, mais essa live vai para mais longe e alcança mais vidas. E nós queremos que a palavra de Deus seja espalhada sobre essa terra e que mais vidas venham para a presença do Senhor. Amém? E se possível for, divulgue essa live. Eu creio que mais vidas também serão abençoadas. Um beijo no coração. E não esqueça que toda manhã nós temos o devocional Café com Palavra, com palavras vindas direto do trono de Deus para o seu coração. Seja alimentada pelo maná que vem dos céus a cada manhã. Devocional Café com Palavra. É só você clicar lá no link e entra para um grupo. Deus te abençoe.